E se eu te dissesse que talvez exista uma razão pela qual você trabalha tanto, tenta tanto, deseja tanto, mas continua sentindo que não consegue sair do mesmo lugar? E se o problema não estiver apenas na quantidade de dinheiro que você ganha? E se estiver naquilo que você repete todos os dias dentro da sua própria mente? Pare por alguns segundos e pense nisso. Quantas vezes você já disse que sua vida vai mudar, mas continuou fazendo exatamente as mesmas coisas? Quantas vezes você prometeu que começaria amanhã? Quantas vezes olhou para alguém prosperando e pensou, eu também queria ter essa vida? E agora responda com sinceridade, o que você faria se descobrisse que a maior barreira entre você e a vida que deseja pode estar dentro da sua própria mente? Talvez você esteja cansado de trabalhar e sentir que o dinheiro desaparece. Cansado de tentar e não ver resultados. Cansado de começar motivado e abandonar depois de alguns dias. Cansado de olhar para o futuro e não saber se as coisas realmente vão melhorar. Mas talvez você não esteja cansado porque é fraco. Talvez esteja cansado porque passou tempo demais tentando mudar sua realidade, sem primeiro mudar a maneira como pensa sobre ela. Napoleon Hill dedicou grande parte de seu trabalho à ideia de que um propósito definido, acompanhado de persistência e ação, pode transformar a maneira como uma pessoa conduz a própria vida. E existe uma verdade poderosa por trás disso. Uma pessoa que não controla a direção dos próprios pensamentos pode acabar vivendo de acordo com os pensamentos dos outros. Agora, pense naquilo que você ouviu durante toda a sua vida. Dinheiro é difícil. Você precisa ter sorte. Isso não é para pessoas como você. É impossível. Você não nasceu para isso. Talvez algumas dessas frases tenham sido repetidas tantas vezes que você começou a acreditar nelas. Mas hoje eu quero que você faça algo diferente. Questione aquilo que você aprendeu a acreditar sobre você mesmo, porque talvez você não tenha nascido sem capacidade. Talvez apenas tenha passado tempo demais alimentando uma mentalidade de limitação. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma sentença diz, eu sou assim. Uma mentalidade de crescimento diz, eu posso aprender. Uma pessoa dominada pelo medo diz, eu não consigo. Uma pessoa determinada pergunta, o que preciso fazer para conseguir? E talvez seja justamente essa mudança de pergunta que pode começar a mudar sua vida. A Bíblia nos apresenta uma ideia igualmente poderosa quando diz, como imagina em sua alma, assim ele é. E também nos lembra, tudo posso naquele que me fortalece. Isso não significa que você vai acordar amanhã e encontrar uma vida perfeita. Não significa que dificuldades desaparecerão. Não significa que basta desejar e o dinheiro aparecerá. Significa algo mais profundo. Você não deve subestimar a força de uma mente direcionada, de uma fé firme e de uma vida colocada em movimento. Porque fé sem ação permanece apenas como intenção. E desejo sem disciplina continua sendo apenas desejo. Você pode querer prosperar, pode querer liberdade, pode querer mudar sua família, pode querer sair das dívidas, pode querer construir um negócio, pode querer conquistar uma vida que hoje parece distante. Mas existe uma pergunta que você precisa responder. O que você está disposto a fazer todos os dias para chegar lá? Não pergunto o que você faria durante uma semana. Pergunto, o que você está disposto a repetir quando ninguém estiver olhando? Porque é aí que tudo muda. É fácil levantar cheio de motivação depois de ouvir uma mensagem poderosa. Difícil é acordar amanhã e continuar. Difícil é continuar depois de uma rejeição. Difícil é continuar quando o dinheiro ainda não apareceu. Difícil é continuar quando alguém diz que você não vai conseguir. Difícil é continuar quando você mesmo começa a duvidar. Mas talvez seja exatamente aí que sua nova história começa. Não
quando tudo fica fácil, mas quando você decide continuar mesmo quando está difícil. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase que parece não ter saída. Talvez esteja olhando para sua conta bancária e pensando, como eu vou mudar isso? Talvez tenha sonhos que nunca contou para ninguém. Talvez exista dentro de você uma versão que sabe que nasceu para algo maior, mas que está escondida atrás de medo, procrastinação e insegurança. Se for esse o seu caso, fique até o final, porque hoje não vamos falar apenas sobre dinheiro. Vamos falar sobre mentalidade, sobre foco, sobre disciplina, sobre ação, sobre fé, sobre aquilo que você repete diariamente e que silenciosamente pode estar construindo o seu futuro. Você vai perceber por que pequenas decisões aparentemente insignificantes podem produzir grandes mudanças quando são repetidas durante meses e anos. Vai entender por que pensar como alguém próspero não significa fingir que você já é rico. Significa aprender a enxergar possibilidades onde antes enxergava apenas limitações. Significa aprender, criar, resolver problemas, assumir responsabilidade. Controlar seus impulsos, proteger seu tempo e continuar avançando. Porque existe uma coisa que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode escolher seus pensamentos. Ninguém pode decidir quais crenças você vai alimentar. Ninguém pode escolher suas ações. E ninguém pode viver o seu futuro no seu lugar. É por isso que esta mensagem pode ser tão importante. Porque talvez você esteja esperando uma mudança externa, quando a primeira mudança precisa acontecer dentro de você. Talvez esteja esperando ganhar mais dinheiro para começar a pensar diferente. Mas e se for justamente o contrário? E se você precisar começar a pensar, a agir e decidir de maneira diferente antes que sua realidade tenha motivos para mudar? Pense nisso. Uma semente não se torna árvore em um único dia. Ela é enterrada, é regada, é cuidada. Passa por períodos em que ninguém consegue enxergar seu crescimento, mas continua se desenvolvendo. E talvez sua vida esteja exatamente nesse estágio. Talvez você esteja trabalhando em silêncio, tentando em silêncio, aprendendo em silêncio, caindo e levantando em silêncio. E talvez você esteja quase desistindo porque ainda não consegue enxergar o resultado. Não confunda a ausência de resultado imediato com ausência de progresso. Continue, aprenda, ajuste, tente novamente. Mas principalmente, não permita que um momento difícil faça você tomar uma decisão definitiva sobre o seu futuro. Você ainda pode mudar, ainda pode aprender, ainda pode recomeçar, ainda pode construir. E talvez esta seja a pergunta que você precisava ouvir hoje. O que aconteceria com sua vida se você passasse os próximos 365 dias trabalhando na sua mente com a mesma dedicação com que trabalha para ganhar dinheiro? Imagine isso. Um ano controlando melhor seus pensamentos. Um ano desenvolvendo disciplina. Um ano aprendendo novas habilidades, um ano tomando decisões mais inteligentes, um ano cuidando melhor do seu dinheiro, um ano deixando de alimentar pensamentos de derrota, um ano agindo todos os dias. Quem você seria depois disso? Talvez você nem reconhecesse a pessoa que é hoje. E é exatamente essa transformação que começa quando você entende uma coisa. O futuro não é construído apenas pelas grandes decisões que você toma uma vez. Ele é construído pelos pequenos comportamentos que você repete todos os dias. Então, antes de continuarmos, faça um compromisso consigo mesmo. Se essa mensagem realmente falou com você, inscreva-se no canal. Deixe o like, porque isso ajuda o canal a continuar levando mensagens como esta para mais pessoas. E comente aqui embaixo, eu estou preparando minha mente para prosperar. Escreva isso não apenas como um comentário, escreva como uma decisão, como um compromisso. Porque talvez daqui a alguns meses você volte a esse vídeo e perceba que alguma coisa mudou.
Não porque um vídeo mudou sua vida, mas porque você decidiu usar aquela mensagem como um ponto de partida. E lembre-se, Deus pode abrir uma porta, mas você precisa estar disposto a caminhar até ela. Você pode pedir direção, mas precisa estar disposto a agir. Pode ter fé, mas precisa continuar. Pode ter um sonho, mas precisa trabalhar. E pode visualizar um futuro extraordinário, mas precisa construir hábitos compatíveis com esse futuro. Então, não assista a este vídeo apenas procurando motivação. Assista procurando uma decisão, uma mudança, uma ideia que você possa levar para a sua vida real. Porque talvez, no final deste vídeo, você não tenha apenas aprendido uma nova maneira de pensar. Talvez tenha encontrado uma nova maneira de viver. E eu quero que você guarde esta pergunta durante toda a nossa jornada. Se você continuar pensando exatamente como pensa hoje, tomando as mesmas decisões e repetindo os mesmos hábitos, onde estará daqui a 5 anos? Agora imagine o contrário. Imagine que a partir de hoje você decide mudar. Mudar seus pensamentos, mudar seus hábitos, mudar suas escolhas, mudar sua relação com o dinheiro, mudar sua relação com o fracasso, mudar sua relação com o medo, mudar sua relação consigo mesmo. Onde você poderia estar daqui a 5 anos? Essa resposta ainda não existe. Você vai construí-la. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez, uma ação de cada vez, e talvez tudo comece exatamente aqui, hoje. Então, respire fundo, abra sua mente, deixe para trás, por alguns minutos, aquilo que você acredita ser impossível, porque a partir de agora, vamos entrar em uma jornada que pode fazer você olhar para a sua própria vida de uma maneira completamente diferente. E talvez a maior mudança não aconteça na sua carteira primeiro. Talvez aconteça na sua mente. E quando sua mente muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, seus resultados começam a mudar. Então fique até o final, porque talvez você esteja prestes a descobrir que a pessoa que pode transformar sua vida não está vindo. Ela já está aí, e talvez esteja apenas esperando você despertar. Havia um momento na vida em que o homem percebe que está cansado, mas não sabe exatamente do que. Não é apenas o cansaço do trabalho, não é apenas o peso das contas, não é apenas a preocupação com o futuro. É um tipo diferente de cansaço. Um cansaço que nasce quando alguém passa anos tentando mudar as circunstâncias, mas continua levando consigo a mesma mente, os mesmos pensamentos, os mesmos medos e os mesmos hábitos. Era exatamente assim que ele se sentia. Todas as manhãs, antes mesmo de o despertador tocar, sua mente já estava trabalhando, pensando nas contas, pensando no dinheiro que faltava, pensando no que precisava pagar, pensando no que gostaria de comprar, mas não podia, pensando nas oportunidades que outras pessoas tinham e que pareciam nunca aparecer para ele, pensando no futuro e principalmente pensando em como sua vida poderia ser diferente se tivesse mais dinheiro. Ele levantava da cama, fazia o que precisava fazer e seguia para o trabalho. Trabalhava, voltava para casa, pagava o que conseguia, adiantava o que podia, adormecia preocupado e no dia seguinte, tudo começava novamente. Era um ciclo silencioso, repetitivo e aparentemente impossível de quebrar. Por fora, ninguém percebia o tamanho daquela batalha. Ele continuava sorrindo, conversava com as pessoas, cumpria suas responsabilidades, fazia aquilo que precisava ser feito. Mas quando ficava sozinho, havia uma pergunta que começava a incomodá-lo cada vez mais. É só isso? Era uma pergunta simples, mas carregava um peso enorme. É só isso? Vou trabalhar durante toda a minha vida apenas para pagar contas? Vou continuar esperando o próximo salário?
Vou continuar dizendo que um dia as coisas vão melhorar. Vou continuar olhando para outras pessoas e imaginando por que elas conseguiram enquanto eu continuo no mesmo lugar. Durante muito tempo, ele tentou ignorar essas perguntas. Dizia para si mesmo que precisava apenas trabalhar mais, que precisava esperar, que talvez o próximo ano fosse melhor, que talvez aparecesse uma oportunidade, que talvez alguém o ajudasse, que talvez alguma coisa acontecesse. Mas havia uma palavra escondida em quase todos os seus pensamentos. Talvez, talvez amanhã, talvez no próximo mês, talvez no próximo ano, talvez algum dia. E quanto mais ele dizia talvez, mais percebia que estava entregando o controle da própria vida às circunstâncias. Ele esperava por uma oportunidade, esperava por uma mudança, esperava por uma sorte, esperava por alguém que pudesse abrir uma porta, mas não percebia que, enquanto esperava, os dias continuavam passando. Um dia virou uma semana virou um mês virou um ano, e um ano virou vários. Foi então que algo começou a incomodá-lo de uma maneira diferente. Ele começou a perceber que não estava apenas enfrentando problemas financeiros, estava enfrentando uma maneira de pensar. E essa percepção não veio de repente, ela nasceu lentamente, como uma pequena luz aparecendo em uma sala escura. Primeiro, ele percebeu que reclamava muito. Reclamava do trabalho, do salário, da economia, das pessoas, da falta de oportunidades, da vida. Depois, percebeu outra coisa ainda mais difícil de admitir. Ele estava acostumado a reclamar. A reclamação tinha se tornado parte da sua rotina. Era quase automática. Quando alguma coisa dava errado, ele reclamava. Quando surgia uma dificuldade, ele reclamava. Quando via alguém prosperando, perguntava por que aquilo não acontecia com ele. E quando pensava no próprio futuro, sua primeira reação não era imaginar possibilidades, era imaginar obstáculos. Foi nesse momento que uma pergunta atravessou sua mente com uma força que ele não conseguiu ignorar. E se o meu maior problema não for a falta de dinheiro, mas a forma como estou pensando sobre ele? Ele ficou em silêncio. A pergunta parecia simples, mas quanto mais pensava nela, mais desconfortável ficava. Porque se o problema fosse apenas dinheiro, seria fácil. Bastaria ganhar mais. Mas e se o problema estivesse dentro dele? E se sua maneira de pensar estivesse influenciando as decisões que tomava? E se seus pensamentos estivessem determinando aquilo que ele enxergava e aquilo que deixava de enxergar? E se estivesse tão acostumado a pensar em escassez que já não conseguisse reconhecer oportunidades? E se tivesse passado tanto tempo acreditando que não podia, que simplesmente tivesse parado de tentar? Ele não gostou dessas perguntas, porque era muito mais confortável acreditar que o problema estava sempre fora. Era mais fácil culpar o salário, mais fácil culpar a economia, mais fácil culpar o passado, mais fácil culpar as circunstâncias, mais fácil dizer, eu não tive as mesmas oportunidades. Mas havia uma diferença entre reconhecer dificuldades reais e transformar essas dificuldades em uma sentença permanente. E ele começava a perceber essa diferença. A vida não tinha sido fácil. Ele sabia disso. Havia enfrentado momentos difíceis, havia cometido erros, havia perdido oportunidades, havia tomado decisões ruins, havia confiado em pessoas erradas, havia começado coisas e desistido. Mas talvez o maior erro tivesse sido outro. Talvez ele tivesse permitido que aquilo que aconteceu com ele definisse aquilo que acreditava ser possível para ele. Essa descoberta começou a mudar alguma coisa. Ainda não era uma transformação. Era apenas o começo de uma consciência. Mas toda transformação verdadeira começa assim. Primeiro você percebe, depois você questiona, depois você decide e finalmente você age. Naquela noite,
Ele sentou-se sozinho. Não havia televisão ligada, não havia música, não havia ninguém conversando. Apenas ele e seus pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, decidiu não fugir deles. Pegou uma folha de papel. Ficou olhando para ela durante alguns segundos. Então escreveu: "Por que ainda estou onde estou?" A pergunta parecia cruel, mas era necessária. Ele começou a escrever: "Por que não ganho o suficiente?" Parou, pensou, escreveu novamente: "Por que não tive oportunidades?" Parou outra vez: "Porque a vida é difícil." Depois ficou olhando para aquelas frases e percebeu que todas elas apontavam para fora. Nenhuma falava sobre ele. Então escreveu uma nova pergunta: "O que eu tenho feito todos os dias para mudar minha situação?" Dessa vez, o silêncio foi maior. Ele sabia a resposta. Trabalhava. Mas trabalhar não era a mesma coisa que crescer. Passava horas ocupado, mas nem sempre estava avançando. Pensava muito, mas agia pouco. Planejava, mas adiava. Queria prosperar, mas não havia criado uma direção clara. Dizia que queria mudar, mas repetia os mesmos hábitos. Queria resultados diferentes, mas continuava alimentando os mesmos pensamentos. Foi doloroso perceber, mas também foi libertador, porque pela primeira vez ele encontrou algo que poderia controlar: a própria mente. Ele não podia controlar a economia. Não podia controlar as decisões dos outros. Não podia controlar o passado. Não podia controlar todas as circunstâncias. Mas poderia começar a controlar aquilo que permitia crescer dentro da própria cabeça. E essa compreensão abriu uma porta que sempre estivera ali, só que ele nunca havia tentado abri-la. Durante anos, havia acreditado que precisava primeiro ficar rico para começar a pensar como alguém próspero. Agora começava a considerar o contrário. Talvez precisasse começar a desenvolver uma mente preparada para prosperar antes de alcançar a prosperidade. Talvez a mudança financeira começasse muito antes do dinheiro. Começasse na forma como alguém pensa, na forma como decide, na forma como reage, naquilo que faz quando ninguém está olhando, na disciplina que mantém quando não existe aplauso, na fé que conserva quando os resultados ainda não apareceram, na capacidade de continuar depois de fracassar, na coragem de tentar novamente. E talvez fosse exatamente isso que ele nunca havia compreendido. Ele queria uma vida nova, mas continuava sendo guiado pela versão antiga de si mesmo. Queria liberdade, mas pensava como alguém aprisionado pelo medo. Queria prosperidade, mas tomava decisões dominadas pela escassez. Queria crescer, mas protegia-se constantemente do risco. Queria vencer, mas tinha medo de parecer um fracassado enquanto tentava. Então percebeu uma verdade desconfortável. Você não consegue construir uma vida extraordinária, mantendo intacta a mentalidade que construiu a vida da qual deseja escapar. Aquilo ficou em sua mente. Ele repetiu a frase várias vezes, não porque tivesse encontrado uma solução, mas porque finalmente havia encontrado o verdadeiro começo. Na manhã seguinte, alguma coisa estava diferente. A cidade era a mesma. As pessoas eram as mesmas. O trabalho era o mesmo. As contas continuavam existindo. Seu dinheiro não havia se multiplicado durante a noite. Nada havia mudado do lado de fora, mas alguma coisa começava a mudar dentro dele. Ao acordar, antes de pensar nas dificuldades, ele fez uma pergunta: o que posso fazer hoje que me aproxime da vida que quero construir? Era uma pergunta pequena, mas perguntas mudam direções. Porque aquilo que você pergunta determina aquilo que começa a procurar. Uma pessoa que pergunta constantemente: por que tudo dá errado comigo? Começa a procurar provas de que tudo está contra ela. Mas uma pessoa que pergunta: qual é a solução? Começa a procurar possibilidades. Uma pergunta cria um caminho mental, e ele precisava construir um novo caminho.
Naquele dia, decidiu observar os próprios pensamentos. Quando percebeu que estava pensando, eu não consigo, substituiu por o que preciso aprender para conseguir. Quando pensou, não tenho oportunidade, perguntou, que oportunidade posso criar? Quando pensou, não tenho dinheiro, perguntou, que habilidade posso desenvolver para aumentar meu valor? Não era mágica, ele sabia disso. Não estava tentando convencer a si mesmo de que todos os problemas desapareceriam, apenas repetindo frases positivas. Estava treinando sua mente para sair da posição de vítima e entrar na posição de responsável. E essa diferença era gigantesca. Porque responsabilidade não significa acreditar que tudo o que acontece com você é culpa sua. Significa reconhecer que, mesmo quando você não escolheu as circunstâncias, ainda pode escolher sua resposta. Ele começou a compreender que a mente é como um terreno. Se você não escolhe o que planta, alguma coisa crescerá ali mesmo assim. Medo cresce, dúvida cresce, insegurança cresce, comparação cresce, ressentimento cresce. Mas também podem crescer coragem, disciplina, fé, foco, gratidão e determinação. A questão é, o que você está alimentando todos os dias? Essa pergunta começou a persegui-lo, enquanto trabalhava, enquanto caminhava, enquanto comia, enquanto estava sozinho. E quanto mais observava, mais percebia que havia alimentado durante anos uma narrativa de incapacidade. Dizia que não era inteligente o suficiente, que não tinha sorte, que não conhecia as pessoas certas, que não tinha recursos, que já estava atrasado, que outras pessoas tinham começado antes, que talvez fosse tarde demais. Mas então surgiu outra pergunta. Quem colocou essas limitações na sua mente? Algumas vieram de experiências, outras vieram de pessoas, algumas vieram da família, outras vieram da sociedade, mas muitas tinham sido repetidas tantas vezes por ele mesmo que já pareciam verdades absolutas. E foi aí que percebeu algo poderoso. Uma crença repetida durante anos pode parecer realidade simplesmente porque se tornou familiar. Mas familiar não significa verdadeiro. Ele começou então a desafiar aquilo que acreditava sobre si mesmo. Eu não consigo. Será mesmo? Não nasci para prosperar. Quem decidiu isso? Não tenho capacidade. Já tentei desenvolver alguma habilidade de verdade? Não tenho oportunidades. Quantas vezes realmente procurei? Não tenho dinheiro para começar. O que posso começar sem precisar de grandes recursos? As perguntas começaram a desmontar paredes que ele mesmo havia construído. E quanto mais paredes caíam, mais espaço surgia dentro da sua mente. Não significava que ele já fosse rico. Não significava que todos os seus problemas tivessem desaparecido. Significava apenas que ele havia parado de aceitar automaticamente todas as limitações que carregava. Esse foi seu primeiro avanço. E talvez seja esse o primeiro avanço que muitas pessoas precisam fazer. Antes de mudar o saldo bancário, precisam mudar a relação que têm com a própria capacidade. Antes de procurar uma oportunidade, precisam aprender a enxergá-la. Antes de buscar prosperidade, precisam parar de alimentar pensamentos de derrota. Antes de esperar uma mudança exterior, precisam iniciar uma mudança interior. Porque a riqueza não começa necessariamente quando o dinheiro chega. Ela pode começar quando uma pessoa decide parar de pensar como alguém condenado à escassez. Naquela noite, ele voltou à folha de papel. No topo escreveu: a partir de hoje, vou prestar atenção ao que estou colocando na minha mente. Abaixo, escreveu 5 palavras: foco, ação, disciplina, fé, prosperidade. Ficou olhando para elas. Não sabia exatamente como aquilo mudaria sua vida, mas sabia que precisava começar. E talvez fosse isso que faltava. Não uma solução perfeita, não uma garantia, não uma promessa de sucesso rápido, apenas o primeiro passo.
Porque ninguém atravessa uma montanha olhando para o topo o tempo inteiro. É preciso olhar para o próximo passo, e depois para o próximo, e depois para o próximo. A transformação seria construída assim: um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez, um hábito de cada vez, uma ação de cada vez. Ele ainda não sabia, mas aquela noite marcaria o início de uma jornada que mudaria sua relação com dinheiro, trabalho, fracasso, oportunidade e principalmente consigo mesmo. Ele ainda enfrentaria dúvidas, ainda cairia, ainda teria dias em que desejaria desistir. Ainda descobriria que mudar a mente é muito mais difícil do que simplesmente desejar uma vida diferente. Mas algo fundamental havia mudado. Ele já não estava dormindo completamente. Uma parte dele havia despertado. E quando uma pessoa começa a enxergar aquilo que antes não enxergava, torna-se cada vez mais difícil voltar a viver exatamente como antes. Naquela noite, antes de dormir, fez uma última pergunta a si mesmo. Se eu continuar pensando exatamente como pensei até hoje, vivendo exatamente como vivi até hoje e fazendo exatamente o que fiz até hoje, onde estarei daqui a 5 anos? Ele não precisou responder. A resposta estava diante dele. E foi justamente por não gostar daquela resposta que decidiu mudar. Talvez esse seja um dos momentos mais importantes da vida de qualquer pessoa, o momento em que ela percebe que não pode continuar negociando com a própria mediocridade. O momento em que entende que desejar não é suficiente. O momento em que percebe que ninguém virá salvar sua vida. E isso não é uma notícia triste, é uma notícia poderosa. Porque se ninguém virá salvar você, então você também não precisa esperar por ninguém para começar. Você pode começar agora, com o que tem, onde está, da maneira que consegue. Você pode começar pequeno, mas precisa começar. Porque uma mente milionária não nasce necessariamente de uma conta bancária milionária. Ela começa quando uma pessoa aprende a pensar em possibilidades, a agir com propósito, a persistir diante das dificuldades, a controlar seus pensamentos, a desenvolver disciplina, a acreditar no próprio potencial e, acima de tudo, a compreender que o futuro não é construído apenas pelos grandes acontecimentos. Ele é construído pelo que você repete todos os dias. E foi assim que começou a primeira transformação daquele homem. Não com dinheiro, não com uma grande oportunidade, não com uma mudança repentina. Começou com uma pergunta que continuaria ecoando dentro dele. E se a vida que eu desejo começar dentro da minha própria mente? Ele fechou os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, não adormeceu pensando apenas no que estava faltando. Adormeceu pensando no que poderia construir. E essa diferença parecia pequena, mas era o começo de tudo. Nos dias que se seguiram, ele começou a perceber algo que antes passava despercebido. Sua maior batalha acontecia dentro da própria mente. Antes mesmo de enfrentar qualquer problema, ele já imaginava que daria errado. Quando surgia uma oportunidade, pensava nos motivos pelos quais não conseguiria. Quando via alguém prosperando, comparava sua vida e concluía que nunca chegaria ao mesmo lugar. Agora, porém, ele havia decidido observar esses pensamentos. Certa manhã, enquanto se preparava para sair, percebeu que estava repetindo mentalmente: "Eu nunca vou conseguir mudar minha situação." Parou, respirou e perguntou a si mesmo: "Tenho certeza disso? Ou apenas repeti essa ideia tantas vezes que comecei a acreditar nela?" A pergunta mudou seu estado de espírito. Ele entendeu que não precisava aceitar todo o pensamento que surgisse em sua mente. Alguns pensamentos eram apenas hábitos antigos, disfarçados de verdades. Então começou a fazer algo simples todos os dias. Sempre que surgia um pensamento de incapacidade,
procurava substituí-lo por uma pergunta de ação. Não consigo. O que preciso aprender? Não tenho oportunidade. O que posso fazer para criar uma? Tenho medo de fracassar. E se o fracasso for apenas parte do caminho? Pouco a pouco, percebeu que controlar a mente não significava nunca sentir medo ou dúvida. Significava não permitir que esses sentimentos tomassem decisões em seu lugar. Ele ainda tinha preocupações, ainda enfrentava dificuldades, mas começava a responder de maneira diferente. E essa mudança parecia pequena, porém era poderosa, porque uma pessoa que muda seus pensamentos começa, inevitavelmente, a mudar suas escolhas. Ele começou a entender que prosperidade não seria construída apenas pelo dinheiro que entrasse em sua vida, mas também pela qualidade das decisões que tomaria todos os dias. Por isso, antes de dormir, passou a fazer uma pergunta: hoje eu alimentei a pessoa que quero me tornar ou a pessoa que estou tentando deixar para trás? Nem todos os dias a resposta era boa, mas ele continuava, porque finalmente havia entendido uma coisa: a mente também precisa de disciplina. Assim como o corpo precisa ser treinado, os pensamentos também precisam ser direcionados. E quanto mais ele praticava, mais percebia que estava começando a recuperar algo que havia perdido há muito tempo: a confiança de que poderia mudar. Mas ainda faltava uma coisa. Ele já sabia que precisava pensar diferente. Agora precisava descobrir no que exatamente deveria concentrar sua mente. E essa seria a próxima grande transformação. Durante muito tempo, ele dizia que queria prosperar. Queria ganhar mais dinheiro, ter liberdade e oferecer uma vida melhor para si mesmo. Mas quando tentava imaginar exatamente onde queria chegar, percebia que não tinha uma resposta clara. Ele queria uma vida melhor. Mas o que isso significava? Foi então que entendeu uma verdade simples: um desejo sem direção dificilmente se transforma em realidade. Naquela noite, sentou-se novamente diante de uma folha de papel e escreveu: o que eu realmente quero. Dessa vez, não permitiu respostas vagas. Queria aumentar sua renda, queria construir segurança financeira, queria ter liberdade para escolher como viver, queria poder ajudar sua família, queria olhar para o futuro sem sentir aquele medo constante de não ter o suficiente. Mas, acima de tudo, queria provar para si mesmo que era capaz de construir algo diferente. Então, escreveu seu objetivo com clareza. E pela primeira vez, percebeu que havia uma diferença enorme entre desejar alguma coisa e decidir persegui-la. Desejar é pensar: seria bom se acontecesse. Decidir é dizer: eu vou fazer o necessário para chegar lá. A partir daquele momento, começou a repetir seu objetivo todas as manhãs. Não como uma fantasia, mas como um lembrete. Quando o medo aparecia, lembrava-se do que queria. Quando a preguiça surgia, lembrava-se do que queria. Quando pensava em desistir, perguntava: se eu abandonar agora, quem estará vivendo essa vida daqui a 5 anos? A resposta era clara: ele. E isso o incomodava, porque começou a perceber que o futuro não seria construído por aquilo que desejava ocasionalmente, mas por aquilo que estivesse disposto a fazer repetidamente. Seu objetivo começou a funcionar como uma bússola. Ele passou a dizer não para algumas distrações. Começou a estudar assuntos que poderiam aumentar seu valor. Começou a observar pessoas que já haviam alcançado resultados semelhantes aos que desejava. E, principalmente, começou a parar de esperar pelo momento perfeito.
Descobriu que ninguém se sente completamente preparado antes de começar. A clareza vem muitas vezes depois da ação, não antes dela. Ele ainda não sabia exatamente como chegaria ao objetivo, mas agora sabia para onde estava indo, e isso já mudava tudo. Porque uma pessoa sem direção pode trabalhar durante anos e continuar no mesmo lugar, mas uma pessoa com um propósito claro consegue transformar cada pequeno esforço em parte de uma construção maior. Naquela manhã, antes de sair de casa, ele olhou para o objetivo escrito na parede e fez uma última pergunta. O que posso fazer hoje, por menor que seja, para ficar mais perto disso? Dessa vez, ele não ficou esperando uma resposta aparecer. Pegou suas coisas e saiu, porque finalmente havia entendido. Pensar como alguém próspero não é apenas imaginar um futuro melhor. É começar a agir hoje como alguém que decidiu construí-lo. E agora chegava a parte mais difícil. Transformar intenção em disciplina. Nos primeiros dias, ele estava animado. Acordava pensando no objetivo, repetia suas novas ideias e sentia que finalmente estava fazendo alguma coisa para mudar de vida. Mas, como acontece com quase todo mundo, aquela empolgação começou a diminuir. Uma manhã o despertador tocou e ele simplesmente não quis levantar. A velha voz apareceu novamente. Hoje não, amanhã você faz. Ele ficou alguns segundos olhando para o teto. Antes, teria cedido. Mas então, lembrou de tudo aquilo que havia escrito e de todas as promessas que tinha feito a si mesmo. Levantou. Não porque estava motivado. Levantou porque havia começado a entender o significado da disciplina. Disciplina é continuar fazendo aquilo que precisa ser feito mesmo quando você não está com vontade. Naquele dia, percebeu que mudar a mente não seria uma questão de passar alguns dias inspirado. Seria uma questão de repetir novos comportamentos até que eles se tornassem parte de sua identidade. Ele começou a criar pequenas regras. Acordar em determinado horário. Reservar alguns minutos para pensar no objetivo. Aprender alguma coisa nova todos os dias. Evitar desperdiçar horas com aquilo que não contribuía para seu futuro. E, principalmente, cumprir as pequenas promessas que fazia a si mesmo. No começo parecia simples, mas havia dias em que tudo conspirava contra sua concentração. Problemas apareciam, cansaço, preocupações, desânimo. E algumas vezes ele falhava. Havia dias em que não conseguia cumprir tudo. Antigamente, um dia ruim seria suficiente para fazê-lo abandonar todo o processo. Agora, quando errava, fazia outra coisa. Voltava, sem culpa excessiva, sem esperar pela próxima segunda-feira, sem dizer que começaria novamente no mês seguinte. Ele simplesmente retomava. Foi assim que começou a perceber uma diferença importante entre pessoas que desejam mudar e pessoas que realmente mudam. Quem apenas deseja costuma depender da motivação. Quem decide mudar, aprende a depender da disciplina. A motivação diz, faça quando estiver inspirado. A disciplina responde, faça porque você decidiu. E essa pequena diferença começou a transformar sua vida. Ele também passou a entender que cada vez que cumpria uma promessa feita a si mesmo, sua confiança aumentava. Se dizia que estudaria e estudava, fortalecia sua confiança. Se dizia que economizaria e economizava, fortalecia sua confiança. Se dizia que terminaria algo e terminava, fortalecia sua confiança. Pouco a pouco, começou a confiar mais em si mesmo. Não porque acreditava ser perfeito, mas porque estava provando, através de suas próprias ações, que podia contar consigo. Certa noite, olhando para seu objetivo, pensou: quantas pessoas desistem, não porque são incapazes, mas porque param justamente antes de seus esforços começarem a produzir resultados? Ele não sabia a resposta, mas sabia que não queria ser uma delas. Então continuou. Ainda não havia ficado rico. Sua realidade financeira não havia mudado completamente.
Mas alguma coisa muito mais importante estava acontecendo. Ele estava se tornando disciplinado. E uma mente disciplinada começa a enxergar oportunidades que uma mente dominada pelo impulso nunca percebe. Agora ele precisava aprender a continuar acreditando, mesmo quando os resultados ainda não fossem visíveis. Porque todo grande objetivo chega a um ponto em que a pessoa precisa caminhar pela fé. E esse seria seu próximo desafio. Depois de algum tempo, ele começou a perceber uma coisa desconfortável. Estava fazendo mudanças, mas sua vida ainda não parecia ter mudado. Continuava trabalhando. As contas continuavam chegando. O dinheiro ainda parecia curto, e aquela antiga sensação de estar preso tentava voltar. Uma noite, sentado sozinho, ele se perguntou: será que tudo isso realmente está funcionando? Era uma pergunta perigosa. Não porque fosse errado questionar, mas porque naquele momento ele precisava decidir se acreditava apenas quando enxergava resultados ou se estava disposto a continuar construindo enquanto eles ainda não apareciam. Foi então que percebeu algo que nunca havia compreendido. Uma semente não se torna árvore no dia em que é plantada. Durante algum tempo, parece que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra, algo está sendo construído. Talvez sua vida estivesse naquele mesmo estágio. Ele ainda não conseguia enxergar os resultados, mas estava desenvolvendo uma mente diferente, novos hábitos, mais disciplina e uma visão mais clara de onde queria chegar. Talvez aquela mudança interior fosse justamente a parte invisível do processo. Então, decidiu não abandonar aquilo que havia começado. Na manhã seguinte voltou à sua rotina, levantou cedo, pensou em seu objetivo, estudou, trabalhou e fez aquilo que precisava ser feito, não porque tinha certeza de que tudo daria certo, mas porque decidiu continuar mesmo sem garantias. Foi nesse período que entendeu a diferença entre esperança e fé. Esperança espera que algo aconteça. Fé continua trabalhando enquanto espera. Ele começou a perceber que não precisava saber exatamente quando o resultado chegaria. Precisava apenas saber qual era o próximo passo. E deu esse passo, depois outro e outro. Alguns dias foram bons, outros foram difíceis. Houve momentos em que ele voltou a duvidar de si mesmo, mas agora sabia que dúvida não era necessariamente um sinal para desistir. Às vezes, era apenas parte do caminho. Então começou a falar consigo mesmo de outra maneira. Eu ainda não cheguei lá, mas não dizia, eu nunca vou chegar. Dizia, ainda estou construindo. Essa pequena mudança de linguagem tinha um significado enorme, porque ele havia parado de tratar o presente como se fosse uma sentença definitiva. Seu momento atual era apenas um capítulo. Não era o livro inteiro, e isso lhe devolveu força. Certa manhã, enquanto caminhava para o trabalho, percebeu que já não pensava somente em quanto dinheiro tinha. Começava a pensar em quanto valor poderia criar, em quais habilidades poderia desenvolver, em quais problemas poderia resolver, em que tipo de pessoa precisava se tornar. E então sorriu. Talvez a transformação já estivesse acontecendo. Não na conta bancária, mas na mente. Ele finalmente compreendia. Antes de receber uma nova realidade, muitas vezes você precisa estar preparado para sustentá-la. A fé, para ele, deixou de ser esperar sentado. Passou a significar continuar. Continuar aprendendo, continuar tentando, continuar corrigindo, continuar acreditando. E, principalmente, continuar agindo, porque se existia algo que ele havia aprendido até aquele momento, era isto. Você não precisa enxergar o caminho inteiro para dar o próximo passo. Basta acreditar que o próximo passo vale a pena. E ele estava pronto para dar outro, só que agora precisava descobrir algo ainda mais importante. Pensar diferente não seria suficiente. Ele precisava transformar seus pensamentos em ações concretas.
e essa seria a próxima prova. Ele já havia aprendido a observar seus pensamentos. Tinha definido um objetivo, criado disciplina e aprendido a continuar mesmo quando os resultados demoravam. Mas começou a perceber uma verdade incômoda. Pensar corretamente não seria suficiente. Durante anos, havia consumido informações, feito planos e imaginado uma vida diferente. O problema era que muitas vezes parava justamente onde a mudança começava, na ação. Foi então que decidiu fazer algo diferente. Em vez de perguntar apenas o que eu quero, começou a perguntar: o que estou fazendo hoje para merecer aquilo que desejo amanhã? A pergunta mudou sua rotina. Ele percebeu que queria prosperidade, mas precisava desenvolver habilidades. Queria ganhar mais, mas precisava aumentar o valor que conseguia oferecer. Queria oportunidades, mas precisava sair de casa, conversar com pessoas, aprender e se colocar em movimento. A partir daquele momento, cada dia precisava ter alguma ação relacionada ao seu objetivo. Não precisava ser algo enorme. Às vezes, era estudar durante alguns minutos. Outras vezes, pesquisar uma nova possibilidade, aprender uma habilidade, organizar melhor seu dinheiro, fazer uma ligação, iniciar um projeto, resolver um problema. O importante era não terminar o dia exatamente no mesmo lugar em que havia começado. No início, algumas tentativas deram errado. Ele esperava por isso, mas ainda assim sentia o peso da frustração. Certa noite pensou em desistir. Então lembrou de algo que havia escrito meses antes. O fracasso de uma tentativa não significa o fracasso do objetivo. Aquilo fez sentido. Talvez tivesse cometido um erro ao acreditar que pessoas bem-sucedidas eram aquelas que acertavam sempre. Agora entendia que muitas vezes elas apenas tinham aprendido a errar sem abandonar o caminho. Ele começou a tratar os erros como informação. Se algo não funcionava, analisava. Se uma estratégia falhava, mudava. Se uma porta fechava, procurava outra. E cada tentativa aumentava sua experiência. Foi quando percebeu que existia uma diferença enorme entre estar ocupado e estar em movimento. Uma pessoa pode passar o dia inteiro ocupada e continuar exatamente no mesmo lugar. A ação verdadeira é aquela que aproxima você do objetivo. Essa percepção fez com que ele começasse a proteger melhor seu tempo. Reduziu algumas distrações. Parou de gastar tantas horas comparando sua vida com a dos outros. Começou a usar parte do tempo que antes desperdiçava para construir algo que pudesse beneficiá-lo no futuro. Pouco a pouco, sua rotina ganhou propósito e então percebeu algo ainda mais profundo. O dinheiro que desejava não apareceria simplesmente porque pensava nele. Precisava se tornar mais útil. Precisava aprender a resolver problemas. Precisava criar valor. Precisava agir. Essa descoberta mudou sua relação com prosperidade. Ele deixou de pensar apenas: como posso ganhar dinheiro? E começou a perguntar: como posso me tornar alguém capaz de gerar mais valor? A pergunta abriu sua mente. Porque quando você aumenta sua capacidade, aumenta também o número de possibilidades ao seu redor. Ele ainda não tinha chegado onde queria, mas já não estava parado. E talvez essa fosse a diferença mais importante. Antes, esperava que sua vida mudasse. Agora, estava participando ativamente da mudança. Naquela noite, fechou o caderno e escreveu uma frase: pensamento me mostra a direção, ação me leva até ela. E no dia seguinte, continuou: porque finalmente havia entendido que sonhos podem começar na mente, mas só se tornam realidade quando encontram coragem suficiente para sair dela. Com o tempo, ele percebeu que sua maior mudança não estava apenas naquilo que fazia, mas naquilo que começava a enxergar. Antes, quando surgia um problema, sua primeira reação era pensar: isso vai dar errado.
Agora fazia outra pergunta: o que essa situação pode me ensinar? Essa mudança parecia pequena, mas começou a abrir sua mente. Ele passou a observar pessoas, negócios, necessidades e problemas ao seu redor. Percebeu que muitas oportunidades não apareciam com a aparência de oportunidades. Às vezes, pareciam dificuldades. Uma pessoa reclamava de um problema, outra precisava de um serviço. Alguém procurava uma solução que não encontrava. Antes, ele simplesmente passaria por aquilo. Agora, prestava atenção. Começou a entender que dinheiro não surge apenas da procura pelo dinheiro. Ele surge quando alguém encontra uma maneira de criar valor. Essa ideia mudou sua maneira de pensar. Em vez de perguntar somente, onde está a oportunidade para mim? Começou a perguntar, que problema eu posso resolver? E essa pergunta fez com que ele percebesse algo importante. Talvez estivesse procurando oportunidades nos lugares errados. Ele esperava que uma grande chance aparecesse diante dele, enquanto ignorava pequenas possibilidades que poderiam ser desenvolvidas com tempo, estudo e disciplina. Então, começou pequeno. Aprendeu mais sobre aquilo que sabia fazer. Buscou melhorar suas habilidades. Observou quem estava à frente e, principalmente, deixou de ter vergonha de começar de baixo. Descobriu que ninguém precisa começar grande. Precisa começar com intenção. Mas havia outro obstáculo: a comparação. Sempre que via alguém conquistando algo que ele ainda não tinha, uma antiga sensação de inferioridade aparecia. Por alguns momentos pensava, por que aquela pessoa conseguiu e eu não? Até que decidiu mudar novamente a pergunta: o que posso aprender com quem já conseguiu? A inveja começou a dar lugar à inspiração. A comparação começou a dar lugar ao aprendizado. Ele percebeu que o sucesso de outra pessoa não diminuía suas próprias possibilidades. Pelo contrário, era uma prova de que alguma coisa poderia ser possível. Isso não significava que sua trajetória seria igual. Cada pessoa tinha uma história, um ponto de partida e desafios diferentes. Mas ele já não precisava usar essas diferenças como desculpa. Precisava usar o que tinha. Naquela noite, escreveu uma frase que passou a carregar consigo: pare de perguntar por que não tem as mesmas condições. Pergunte o que pode fazer com as condições que possui. Essa frase mudou sua postura. Ele não tinha tudo, mas tinha tempo para aprender. Tinha capacidade para melhorar. Tinha liberdade para tomar algumas decisões. Tinha a possibilidade de tentar novamente. E, acima de tudo, tinha uma mente que estava começando a despertar. Então, surgiu uma pergunta ainda mais profunda. E se a oportunidade que você está esperando estiver escondida dentro da habilidade que ainda não desenvolveu? Ele decidiu descobrir. A partir daquele momento, cada dificuldade passou a ser também uma possibilidade de aprendizado. E cada pequeno aprendizado aumentava sua confiança. Ele estava começando a pensar de outra maneira, não como alguém esperando ser salvo pelas circunstâncias, mas como alguém procurando maneiras de criar o próprio caminho. Ainda faltava muito, mas pela primeira vez ele conseguia olhar para o futuro sem enxergar apenas obstáculos. Começava a enxergar possibilidades. E essa nova visão seria colocada à prova quando percebesse que prosperidade não dependia apenas de ganhar mais. Também dependia de aprender a controlar aquilo que já possuía. Quanto mais ele aprendia, mais percebia que ganhar dinheiro era apenas uma parte da prosperidade. Havia pessoas que ganhavam bem e continuavam vivendo presas ao medo, ao consumo impulsivo e à falta de planejamento. Ele não queria apenas ganhar mais. Queria aprender a pensar de uma maneira que pudesse sustentar aquilo que conquistasse. Começou então a observar seus próprios hábitos. Para onde estava indo seu dinheiro? Quanto gastava sem perceber? Quantas vezes comprava alguma coisa apenas para aliviar uma ansiedade momentânea?
A resposta não foi confortável. Ele percebeu que durante muito tempo havia usado o dinheiro para satisfazer o presente e deixado o futuro para depois. Agora, precisava aprender a fazer o contrário. Começou a organizar melhor seus gastos, evitar desperdícios e separar uma parte do que recebia sempre que fosse possível. Não era sobre ficar rico rapidamente, era sobre desenvolver controle. E descobriu algo importante: quem não consegue administrar pouco, dificilmente estará preparado para administrar muito. Essa ideia ficou em sua mente. Ele também passou a cuidar melhor daquilo que colocava dentro da cabeça. Reduziu o tempo gasto com conteúdos que alimentavam medo, comparação e negatividade. Começou a estudar assuntos que poderiam ajudá-lo a crescer. Leu, aprendeu, anotou, questionou e percebeu que seu conhecimento era um patrimônio que ninguém poderia simplesmente tirar dele. Quanto mais aprendia, mais sua visão se expandia. Começou a entender que prosperidade não significava apenas possuir coisas. Significava possuir liberdade de escolha, capacidade de resolver problemas, disciplina para controlar impulsos e sabedoria para pensar no longo prazo. Mas havia algo ainda mais difícil: aprender a não abandonar tudo por resultados rápidos. Ele queria ver mudanças imediatamente. Queria ganhar mais imediatamente. Queria sentir que todo aquele esforço estava valendo a pena. Mas precisava aprender a respeitar o tempo. Certa noite, olhando para suas anotações, pensou: quantas pessoas abandonam uma construção porque não conseguem enxergar o que está sendo construído por baixo da superfície? Ele sabia que não podia cometer esse erro. Então continuou. Começou a perceber pequenas mudanças. Já não gastava da mesma maneira, já não pensava da mesma maneira, já não reagia aos problemas da mesma maneira e, principalmente, já não acreditava que sua situação atual determinava seu futuro. Ele havia entendido que prosperidade começa também na maneira como você trata aquilo que possui, enquanto ainda está construindo aquilo que deseja. Se tivesse pouco, cuidaria do pouco. Se aprendesse algo novo, aplicaria. Se recebesse uma oportunidade, aproveitaria. Se cometesse um erro, aprenderia. E se caísse, levantaria. Naquela noite, escreveu uma frase no final da página: não quero apenas ter mais, quero me tornar alguém capaz de administrar mais. Ele estava começando a se preparar para a próxima fase, porque quanto mais sua mente mudava, mais percebia que a verdadeira riqueza não estava apenas no dinheiro que poderia conquistar, estava também no homem que estava se tornando. E talvez essa fosse a maior prova de que sua transformação já havia começado. Os meses passaram e algo curioso aconteceu. Ele ainda não tinha alcançado tudo aquilo que desejava. Sua vida não havia se transformado em uma história de riqueza repentina. Mas quando olhava para trás, percebia que já não era o mesmo homem. Antes, qualquer dificuldade fazia com que pensasse em desistir. Agora, procurava uma solução. Antes, gastava seu tempo reclamando. Agora, perguntava o que poderia fazer. Antes, via o sucesso dos outros como prova de que estava ficando para trás. Agora, via aquilo como inspiração. A mudança mais importante não estava em sua carteira, estava em sua identidade. Ele havia começado a acreditar que era capaz de aprender, crescer e construir algo maior. E essa confiança não tinha surgido de palavras bonitas. Tinha surgido das pequenas vitórias diárias. Cada vez que cumpria uma promessa feita a si mesmo, ficava mais forte. Cada vez que enfrentava um medo, ficava mais corajoso. Cada vez que falhava e continuava, sua mente aprendia que um erro não precisava ser o fim. Foi então que compreendeu uma coisa: a confiança não aparece antes da ação. Muitas vezes, ela nasce depois que você prova para si mesmo que consegue continuar.
Certa manhã, enquanto caminhava para o trabalho, percebeu que já não carregava o mesmo peso. Os problemas ainda existiam, mas ele havia mudado sua relação com eles. Não esperava mais que a vida fosse fácil. Esperava estar preparado para enfrentar o que viesse. Essa diferença mudou tudo. Ele começou a entender que pensar como alguém próspero não significava imaginar uma vida sem dificuldades. Significava acreditar que poderia encontrar uma maneira de atravessá-las. Prosperidade também é capacidade. Capacidade de pensar com clareza quando existe pressão. Capacidade de manter a disciplina quando ninguém está olhando. Capacidade de controlar os impulsos. Capacidade de continuar quando os resultados demoram. Capacidade de acreditar em si mesmo quando outras pessoas ainda não acreditam. Naquela noite, voltou ao seu antigo caderno. Encontrou as primeiras páginas. Leu as frases que havia escrito meses antes. Eu não consigo. Não tenho oportunidade. Talvez nunca consiga mudar. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois sorriu. Não porque aquelas dificuldades tivessem desaparecido, mas porque percebeu que já não acreditava mais nelas da mesma maneira. Aquele homem ainda existia em sua memória, mas não precisava mais comandar sua vida. Ele havia aprendido a pensar de outra forma, e então escreveu uma nova frase. Eu não preciso ser quem fui, apenas porque foi assim que vivi até hoje. Essa frase se tornou uma espécie de promessa, porque ele finalmente compreendia que transformação não significa deixar de ter problemas. Significa tornar-se maior do que os problemas que antes pareciam impossíveis de enfrentar. Ainda havia muito a conquistar, mas agora havia algo que não existia antes: direção, disciplina, fé e confiança. E pela primeira vez, ele percebeu que talvez a maior riqueza que alguém possa conquistar seja a capacidade de confiar no próprio potencial. O dinheiro ainda viria. As oportunidades ainda apareceriam. Os resultados ainda seriam construídos. Mas antes disso, ele precisava reconhecer a última verdade. Não bastava mudar seus pensamentos uma vez. Precisava transformar aquela nova maneira de pensar em um estilo de vida. Porque a mente que muda por alguns dias pode voltar aos velhos hábitos. Mas a mente que aprende a pensar diferente todos os dias pode mudar uma vida inteira. E ele estava prestes a descobrir como fazer exatamente isso. Naquela manhã, ele acordou antes do despertador. Durante alguns segundos ficou deitado em silêncio, olhando para o teto. Havia algo diferente. Não era porque tinha recebido uma grande quantia de dinheiro. Não era porque uma oportunidade extraordinária havia surgido. Sua vida exterior ainda estava em construção, mas havia uma tranquilidade dentro dele que não existia meses antes. Ele já não acordava pensando imediatamente no que estava faltando. Já não começava o dia imaginando todas as coisas que poderiam dar errado. Agora, antes de levantar, fazia uma pergunta simples: o que eu posso fazer hoje para me tornar a pessoa que desejo ser amanhã? Essa pergunta havia se tornado parte de sua vida. E talvez fosse exatamente isso que ele não havia compreendido no começo de sua jornada. Ele procurava uma fórmula que pudesse transformar sua vida de uma vez. Esperava encontrar uma oportunidade que resolvesse seus problemas. Esperava ganhar mais dinheiro para então começar a viver de maneira diferente. Esperava que alguma coisa acontecesse do lado de fora para finalmente sentir-se diferente por dentro. Mas descobriu que a transformação não funciona assim. A vida começa a mudar quando aquilo que você repete todos os dias começa a mudar. Não é uma decisão isolada, é uma sequência de decisões, um pensamento, uma escolha, uma ação, outro pensamento, outra escolha, outra ação. E depois de algum tempo, aquilo que você repete deixa de ser apenas um comportamento.
Começa a se tornar parte de quem você é. Ele entendeu isso quando olhou para o homem que havia sido meses antes. Aquele homem também tinha sonhos, também queria prosperar, também desejava liberdade, também queria uma vida melhor. Mas havia uma diferença. Ele queria os resultados sem estar disposto a construir a pessoa capaz de produzi-los. Queria dinheiro, mas não queria disciplina. Queria oportunidades, mas não queria correr riscos. Queria sucesso, mas tinha medo de falhar. Queria confiança, mas não cumpria as promessas que fazia a si mesmo. Queria mudança, mas repetia os mesmos hábitos. E então percebeu uma verdade que mudou completamente sua maneira de enxergar a prosperidade. Você não pode continuar alimentando a mesma mentalidade e esperar colher uma realidade completamente diferente. Foi por isso que começou a trabalhar diariamente em sua mente. Não durante uma semana, não durante um mês, não apenas quando estava motivado, todos os dias. Quando acordava, lembrava-se de seu objetivo, não para viver em uma fantasia, mas para lembrar a si mesmo por que estava fazendo aquilo. Ele sabia onde queria chegar, sabia o que precisava melhorar e sabia que o caminho seria construído através das ações que tomasse naquele dia. Depois, fazia algo ainda mais importante, observava seus pensamentos, porque descobrira que muitas pessoas tentam mudar suas vidas sem perceber o que repetem dentro da própria cabeça. Elas dizem, eu não consigo, não tenho sorte, isso não é para mim, já tentei, é tarde demais, não tenho dinheiro, não conheço ninguém, minha situação é diferente. E depois de repetir essas frases durante anos, começam a acreditar que são fatos. Ele também havia vivido assim, mas aprendeu que pensamento não precisa ser sentença. Quando surgia um pensamento limitante, ele o questionava. Se pensava, eu não consigo, perguntava, o que preciso aprender? Se pensava, não tenho oportunidade, perguntava, que oportunidade posso criar? Se pensava, tenho medo de fracassar, perguntava, o que posso aprender mesmo se eu falhar? Se pensava, não tenho recursos, perguntava, como posso começar com os recursos que tenho? Essas perguntas não faziam os problemas desaparecer, mas faziam algo muito mais importante. Mudavam sua posição diante deles. Ele deixava de ser apenas alguém reagindo às circunstâncias e começava a se tornar alguém procurando soluções. E foi assim que sua mente começou a mudar. Mas ele descobriu que pensar diferente era apenas o começo. Todos os dias precisava agir. Essa talvez tenha sido uma das lições mais importantes de sua jornada, porque é fácil imaginar uma vida melhor. É fácil falar sobre sucesso, é fácil assistir a conteúdos motivacionais, é fácil escrever metas, é fácil dizer, um dia eu vou conseguir. O difícil é levantar quando ninguém está aplaudindo. O difícil é estudar quando ninguém está obrigando. O difícil é continuar quando os resultados ainda não apareceram. O difícil é economizar quando você quer gastar. O difícil é dizer não para aquilo que distrai você do objetivo. O difícil é continuar acreditando depois de uma tentativa fracassada. E é justamente aí que a transformação acontece. Não quando você está motivado, mas quando você não está. Ele aprendeu a respeitar a disciplina. Descobriu que disciplina não é punição. Disciplina é liberdade. Porque quando você controla seus hábitos, não precisa ser controlado pelos seus impulsos. Quando controla seu dinheiro, não precisa viver constantemente dominado pelo medo. Quando controla seu tempo, consegue direcionar sua energia para aquilo que realmente importa. Quando controla sua mente, deixa de ser levado por cada pensamento que aparece. Ele começou a entender que a verdadeira riqueza também estava nisso, na capacidade de escolher. E essa capacidade precisava ser treinada, todos os dias. Por isso, criou pequenas práticas.
Acordava e lembrava seu objetivo. Separava alguns minutos para pensar no futuro que desejava construir. Estudava alguma coisa. Fazia pelo menos uma ação relacionada ao seu crescimento. Observava seus gastos. Cuidava das palavras que dizia para si mesmo. E antes de dormir, fazia uma revisão do dia. Perguntava: hoje eu me aproximei ou me afastei da pessoa que quero me tornar? Às vezes, a resposta era positiva. Outras vezes não, mas isso não o fazia desistir. Ele havia aprendido uma coisa importante. Um dia ruim não precisa se transformar em uma vida ruim. Se falhasse hoje, poderia corrigir amanhã. Se perdesse uma oportunidade, poderia procurar outra. Se cometesse um erro, poderia aprender. Se caísse, poderia levantar. O problema não era cair. O problema era decidir permanecer no chão. E ele já não queria permanecer, porque havia descoberto algo dentro de si que não conhecia antes: persistência. Durante muito tempo, acreditou que pessoas bem-sucedidas eram aquelas que tinham mais sorte. Agora percebia que muitas delas simplesmente continuavam depois que outras pessoas paravam. Elas tentavam, erravam, aprendiam, ajustavam, tentavam novamente. A diferença nem sempre estava em acertar na primeira vez. Muitas vezes estava em não desistir na 10ª tentativa. E isso mudou sua relação com o fracasso. O fracasso deixou de ser uma identidade. Passou a ser informação. Quando algo não funcionava, ele perguntava: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta o tornou mais forte e também o tornou mais inteligente, porque começou a perceber que cada experiência poderia servir para alguma coisa. Uma perda poderia ensinar, um erro poderia ensinar, uma rejeição poderia ensinar, uma porta fechada poderia ensinar, uma fase difícil poderia ensinar, mas apenas se ele estivesse disposto a aprender. Então, começou a olhar para os problemas de maneira diferente. Não procurava mais uma vida sem dificuldades. Procurava uma mente capaz de enfrentar dificuldades. Essa foi uma das maiores mudanças de sua jornada. Ele percebeu que prosperidade não significa nunca ter problemas. Significa desenvolver recursos internos e externos para lidar com eles. Significa pensar com clareza sob pressão. Significa não tomar decisões financeiras apenas por impulso. Significa ter paciência para construir. Significa ter coragem para agir. Significa ter disciplina para continuar. Significa ter fé quando o resultado ainda está invisível. E significa compreender que o futuro não será construído por aquilo que você deseja ocasionalmente. Será construído por aquilo que você repete todos os dias. Ele também aprendeu a mudar a pergunta que fazia sobre dinheiro. Antes perguntava: como posso conseguir mais dinheiro? Agora perguntava: como posso me tornar mais valioso? Essa pergunta abriu uma nova realidade. Ele começou a estudar habilidades, começou a observar problemas, começou a procurar maneiras de ajudar, começou a entender que dinheiro é frequentemente consequência de valor criado, problemas resolvidos e necessidades atendidas. Não era uma garantia de riqueza, era uma mudança de mentalidade. E essa mentalidade o fez enxergar possibilidades onde antes via apenas limitações. Quando alguém reclamava de um problema, ele prestava atenção. Quando encontrava uma dificuldade, procurava entender. Quando descobria uma habilidade nova, pensava em como poderia aplicá-la. Sua mente havia começado a procurar possibilidades, e isso era completamente diferente de sua antiga maneira de viver. Antes, procurava motivos para não tentar. Agora, procurava razões para experimentar. Antes, via uma porta fechada e voltava para casa. Agora, procurava outra porta. Antes, via alguém vencendo e se perguntava por que não era ele. Agora perguntava: o que essa pessoa fez que eu ainda preciso aprender?
Sua mente estava se tornando mais aberta, mais disciplinada, mais consciente, mais preparada. Mas havia uma última coisa que ele precisava compreender. Nenhuma mudança seria permanente se ele não transformasse essas práticas em um estilo de vida. Porque não adianta pensar positivamente durante alguns dias e depois voltar aos velhos padrões. Não adianta definir um objetivo hoje e esquecê-lo amanhã. Não adianta querer prosperidade e continuar alimentando hábitos que destroem sua capacidade de crescer. A mudança precisava ser diária, e foi então que ele criou uma espécie de compromisso consigo mesmo. Todos os dias faria 5 coisas. Primeiro, alimentaria sua mente com pensamentos que fortalecessem seu propósito. Segundo, lembraria claramente aquilo que queria construir. Terceiro, aprenderia alguma coisa que aumentasse sua capacidade. Quarto, tomaria pelo menos uma ação concreta em direção ao objetivo. E quinto, revisaria suas escolhas antes de dormir. Era simples, mas não era fácil, porque o poder não estava na complexidade, estava na repetição. Um dia não parecia mudar muita coisa. Uma semana talvez também não. Um mês poderia parecer pouco, mas imagine fazer isso durante 1 ano. Imagine acordar durante 365 dias lembrando de seu propósito. Imagine estudar durante 365 dias. Imagine agir durante 365 dias. Imagine controlar seus pensamentos durante 365 dias. Imagine dizer não às mesmas distrações durante 365 dias. Imagine construir confiança através de pequenas vitórias durante 365 dias. Quem você seria depois disso? Essa pergunta fez com que ele entendesse a verdadeira força dos hábitos. Pequenas ações parecem insignificantes quando observadas isoladamente. Mas quando repetidas durante meses e anos, podem mudar completamente uma vida. Uma pessoa não se torna disciplinada em um único dia. Ela se torna disciplinada toda vez que escolhe cumprir aquilo que prometeu. Uma pessoa não se torna confiante em um único momento. Ela se torna confiante toda vez que enfrenta aquilo que antes evitava. Uma pessoa não desenvolve uma mente próspera em uma manhã. Ela desenvolve essa mentalidade cada vez que escolhe aprender, agir, economizar, criar, persistir e pensar no longo prazo. E foi então que ele entendeu o verdadeiro significado da frase que havia guiado toda aquela jornada. Faça isso todos os dias. Não faça apenas quando estiver inspirado. Faça quando estiver cansado. Faça quando ninguém acreditar. Faça quando os resultados demorarem. Faça quando surgir a dúvida. Faça quando tiver medo. Faça quando estiver começando. Faça quando estiver avançando. Faça quando cair. Faça quando precisar recomeçar, porque a repetição constrói identidade. Identidade influencia comportamento. Comportamento produz resultados. Ele finalmente percebeu que não precisava acordar milionário para começar a pensar como alguém próspero. Precisava começar a desenvolver as características que sustentam a prosperidade. Foco, disciplina, responsabilidade, paciência, coragem, aprendizado, ação, fé e uma visão de longo prazo. Essa era a verdadeira transformação. O dinheiro poderia aumentar, os negócios poderiam crescer, as oportunidades poderiam surgir. Mas nada disso teria o mesmo significado se ele continuasse sendo internamente a mesma pessoa insegura, impulsiva e dominada pelo medo. Agora, porém, ele estava diferente, não perfeito, não invencível, não livre de problemas, apenas diferente. E talvez seja exatamente isso que você precisa entender também. Você não precisa se transformar completamente esta noite. Não precisa resolver toda a sua vida hoje. Não precisa saber exatamente como tudo vai acontecer. Você precisa apenas começar a construir uma versão melhor de si mesmo, hoje. Com uma decisão, com uma ação,
com um pensamento diferente. Talvez você esteja exatamente onde ele estava no início, trabalhando muito e sentindo que não sai do lugar. Talvez esteja cansado de olhar para as contas. Talvez esteja frustrado porque outras pessoas parecem avançar enquanto você continua lutando. Talvez tenha começado projetos e abandonado. Talvez tenha perdido oportunidades. Talvez tenha cometido erros que ainda carrega na consciência. Talvez tenha passado anos dizendo: um dia eu vou mudar. Mas escute isso com atenção. O passado explica onde você esteve, mas não precisa decidir para onde você vai. Você ainda pode aprender, ainda pode mudar, ainda pode começar, ainda pode construir. A pergunta é: você está disposto a fazer isso todos os dias? Porque é fácil querer uma nova vida. Difícil é desenvolver os hábitos necessários para construí-la. É fácil querer prosperidade. Difícil é aprender a pensar no longo prazo. É fácil querer dinheiro. Difícil é aumentar seu valor. É fácil desejar liberdade. Difícil é desenvolver disciplina suficiente para conquistá-la. É fácil falar sobre fé. Difícil é continuar trabalhando quando você ainda não consegue enxergar o resultado. Mas é exatamente aí que sua transformação começa. No momento em que você para de esperar sentir-se preparado. No momento em que para de esperar alguém aparecer para salvar você. No momento em que para de esperar pela oportunidade perfeita e decide começar com aquilo que possui. Onde está? Hoje, não amanhã. Hoje, porque talvez você esteja mais perto do que imagina. Talvez a distância entre a pessoa que você é e a pessoa que deseja ser não seja construída por uma grande decisão. Talvez seja construída por centenas de pequenas decisões que você ainda não tomou. Uma hora de estudo, uma conversa importante, um hábito abandonado, uma habilidade desenvolvida, uma despesa controlada, uma oportunidade criada, uma tentativa, um recomeço, uma decisão de continuar. É assim que uma vida muda, pouco a pouco, até que, um dia, você olha para trás e percebe que não reconhece mais a pessoa que costumava ser. Foi isso que aconteceu com ele. Ele não percebeu a transformação enquanto ela acontecia. Percebeu depois, quando deixou de ter medo de tentar. Quando começou a controlar seus pensamentos, quando aprendeu a respeitar seu dinheiro, quando começou a valorizar seu tempo, quando passou a estudar, quando deixou de procurar culpados, quando começou a procurar soluções, quando parou de esperar e começou a agir. Foi então que percebeu que a verdadeira riqueza havia começado muito antes do dinheiro. Ela começou quando ele acreditou novamente em sua capacidade. E talvez seja esse o ponto em que sua própria história possa começar. Não importa quanto dinheiro você tenha hoje. Não importa quantas vezes tenha falhado. Não importa quantas portas tenham sido fechadas. Não importa quanto tempo tenha perdido. A pergunta não é: o que eu deveria ter feito? A pergunta é: o que vou fazer a partir de agora? Porque você não pode voltar para mudar o início, mas pode começar agora a construir um final diferente. Então, quando terminar este vídeo, não volte simplesmente para a sua rotina como se nada tivesse acontecido. Pegue uma folha. Escreva aquilo que você realmente quer. Defina uma direção. Escolha uma habilidade para desenvolver. Escolha um hábito para abandonar. Escolha uma ação que você vem adiando. E faça. Não espere sentir vontade. Faça. Amanhã, faça novamente. Depois de amanhã, novamente. Quando estiver motivado, faça. Quando estiver cansado, faça. Quando ninguém estiver olhando, faça. Porque um dia de esforço pode parecer pequeno, mas centenas de dias podem transformar uma pessoa. E uma pessoa transformada pode transformar uma vida inteira. Talvez você tenha passado muito tempo esperando que sua realidade mudasse. Agora é hora de perguntar: o que precisa mudar em mim para que minha realidade também possa mudar? Essa pergunta
pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora, porque quando você percebe que pode participar da construção do seu futuro, deixa de esperar passivamente. Você começa, você aprende, você age, você cai, você levanta, você continua. E pouco a pouco, sua mente começa a enxergar aquilo que antes parecia impossível. Não porque você passou a acreditar em milagres instantâneos, mas porque começou a acreditar na força da construção diária. E essa é a mensagem que você precisa levar daqui. Não tente mudar sua vida apenas uma vez. Mude aquilo que você faz todos os dias. Pense melhor todos os dias. Aprenda todos os dias. Haja todos os dias. Tenha disciplina todos os dias. Proteja sua visão todos os dias. Alimente sua fé todos os dias. Cuide do seu dinheiro todos os dias. E, principalmente, lembre-se todos os dias de quem você está tentando se tornar. Porque aquilo que você repete hoje pode estar construindo a pessoa que encontrará daqui a 5 anos. Então pense, que tipo de pessoa seus hábitos atuais estão criando? E se a resposta não for aquela que você deseja, mude. Comece pequeno, mas comece. Porque talvez o futuro que você deseja não esteja esperando uma versão perfeita de você. Talvez esteja esperando apenas uma versão de você que decidiu não desistir. Ele descobriu isso. E agora você também pode descobrir. A riqueza começa na mente, mas não termina nela. O pensamento precisa encontrar a ação. A ação precisa encontrar a disciplina. A disciplina precisa encontrar a persistência. A persistência precisa encontrar a fé. E tudo isso precisa ser repetido até que uma nova vida comece a nascer. Não de uma vez, mas todos os dias. Todos os dias. E talvez, daqui a 1 ano, você olhe para trás e perceba que aquele pequeno compromisso que começou hoje foi o início da maior transformação da sua vida. Porque no final, não é apenas sobre pensar como um milionário. É sobre se tornar alguém capaz de construir, administrar e sustentar a prosperidade que deseja. E isso começa agora, com você, com sua mente, com sua próxima decisão. Faça isso todos os dias. E observe o que acontece quando sua mente finalmente começa a trabalhar a favor do futuro que você decidiu construir. Agora você já sabe. A transformação que você procura não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você decide mudar a maneira como pensa, age e enxerga a própria vida. Não espere pelo momento perfeito. Não espere ter mais dinheiro. Não espere alguém acreditar em você. Comece com o que você tem. Comece onde você está. E comece hoje. Lembre-se, pensamentos precisam se transformar em ações. Ações precisam se transformar em hábitos. E hábitos repetidos todos os dias podem transformar completamente o seu futuro. Talvez você ainda não esteja onde deseja estar, mas isso não significa que continuará lá. Então faça uma escolha hoje. Escolha acreditar mais em você. Escolha ter disciplina. Escolha aprender. Escolha agir. Escolha continuar mesmo quando os resultados demorarem. E daqui a 1 ano, talvez você olhe para trás e perceba que a decisão que mudou tudo foi justamente aquela que tomou hoje. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe o like e comente aqui embaixo. Eu vou mudar minha mente. Escreva isso como um compromisso com você mesmo, porque o seu futuro não está sendo construído apenas pelas grandes decisões. Ele está sendo construído pelo que você faz todos os dias. E nunca se esqueça, você não precisa esperar a vida mudar para começar a pensar diferente. Comece a pensar diferente, comece a agir diferente e dê ao seu futuro uma chance de ser diferente. A mudança começa na mente. A transformação começa na ação. E o próximo passo começa com você.